Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Nossa caminhada está sendo grande. Estamos chegando ao Calvário, estamos chegando ali na Semana Santa, aonde nós vamos nos colocar diante de Jesus. E diante da morte dele, nós seremos redimidos dos nossos pecados. Espero que você tenha feito, ou melhor, esteja fazendo uma boa Quaresma, revendo a sua vida, o seu relacionamento com Deus, como é que está, como está você consigo mesmo e com os irmãos, as pessoas em volta. Nós precisamos estar bem espiritualmente, para que um dia todos nós possamos estar no céu. Estamos hoje no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11, diante desta situação não muito boa. Imagina uma mulher que foi encontrada adulterando. Meu Deus do céu! Imaginem, meus irmãos, que situação difícil. Não se sabe o motivo que levou essa mulher a adulterar, mas pegaram-na em flagrante. E aí esses homens, esses fariseus e os mestres da lei, aqueles homens que interpretavam a Sagrada Escritura, viviam e achavam que eles eram os tais, os puros e os santos. Encontrando aquela mulher naquela situação, não tiveram nenhuma misericórdia. Adulterou, a lei disse que deve ser apedrejada. Existe o adultério que acontece por sem vergonhice e existe o adultério que acontece por deslize, por tentações, e que nós não conseguimos
entrar nesta dimensão. Como Jesus disse, ou como Paulo disse, aquele que se julga está em pé, cuide de não cair. Estamos todos na mesma situação. Não podemos nos ufanar e nos achar os melhores, os santos, aqueles que não erram. E tem uma coisa, o santo não é aquele que não erra. O santo é aquele que luta para não errar. O santo é aquele que reconhece as suas fraquezas. O santo é aquele que cai, mas se levanta. Bate no peito, reconhece a sua fraqueza e vai em frente. O santo não é aquele que se acha o super-homem ou a super-mulher. O santo é aquele que reconhece e bate no peito como aquele publicano. Você lembra a parábola do publicano e do fariseu? E o fariseu batia no peito, dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, ele nem batia no peito. Ele dizia, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu não adultero, não sou como aquelas pessoas, e muito menos como esse homem pecador aqui. Já o publicano batia no peito reconhecendo, e ele estava ajoelhado, batia no peito e reconhecia que ele era pecador. É assim que o santo é. O santo sabe que ele poderá pecar, que ele poderá cair. Aqueles que se consideram como os doutores da lei, os fariseus, eles se acham irrepreensíveis. Eles acham que nunca vai cair. Mas eles sabem que eles caem também. Falta humildade. Então eles colocam agora essa mulher nessa situação deprimente. E aí, eles vão perseguir Jesus, porque eles estão perseguindo Jesus e querendo pegar Jesus em alguma situação. Agora eles colocam uma mulher que está no adultério. Encontraram ela adulterando. A lei diz que deve-se apedrejar. O que é que o senhor vai fazer com ela? Vai deixar ela ir embora? Eles estavam querendo ouvir Jesus dizer, eu não vou apedrejar, para ele dizer, você está indo contra a lei. Era isso que eles estavam esperando da parte de Jesus. Mas Jesus é Deus. Jesus é a suprema sabedoria. Jesus é a misericórdia. Ele não julga pelas aparências. O homem vê o exterior. Deus vê o interior. Então Jesus simplesmente se abaixa e escreve algo no chão. Eu queria saber o que Jesus escreveu. Tem alguns que dizem que Jesus provavelmente escreveu os pecados daqueles homens. Bem, não sei. Se o evangelista não falou, é porque Deus também não quis que nós soubéssemos. Simplesmente Jesus se abaixou. E agora Jesus olha para eles e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus colocou eles no mesmo nível da mulher. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Cuidado para não cairmos no orgulho, na vaidade de achar porque eu rezo o terço, porque eu vou na missa, porque isso, por causa daquilo, eu sou melhor do que o outro. Não, nós rezamos sim, fazemos tudo isso, mas pedindo a Deus a graça, Senhor, me livra desta situação. Senhor, tu sabes como eu sou. Perfeito só Deus. E Nossa Senhora, que em vista dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela ter sido escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela ficou sem pecado. Mas nós, todos nós somos pecadores. Não nos julguemos
melhores do que ninguém. Tomemos cuidado, que diante do pecado do outro, aí o orgulho vem, a soberba. Eu nunca vou cair nisso. Eu já encontrei pessoas que disseram: jamais irei cair nesse pecado, e caíram. E caíram feio. Caíram pior do que aqueles que já tinham caído. Então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fez eles refletir. Eles refletiram. Foi lá na consciência deles. E ali, naqueles poucos segundos, diante do que Jesus falou, eles viram que eles também pecavam. Não vou dizer que os pecados deles estavam relacionados ao adultério, mas aquele que não tiver pecado, então pode jogar a pedra nessa mulher. Eu tenho pecado, você tem pecado, nós pecamos. Isso não é um julgamento, não. É uma verdade. Ai de mim, de me achar melhor do que os outros e viver dizendo por aí: eu não peco. Ai, os confessores que já passaram por mim, só eles sabem os pecados que o padre José Augusto cometeu no passado e que há de cometer ainda. Porque ler isso eu posso dizer: não vou cometer mais. Não posso dizer. O que eu posso dizer é: Senhor, me ajuda para não cair de novo. Me ajuda para não cair, Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu cairei novamente. E se eu não caio nesse, vou cair naquele. É assim a nossa vida. A santidade consiste nessa luta constante. Quando nós pensamos que estamos vencendo esse pecado, já surge outro. É assim, meus irmãos, vai ser assim. E nós vamos ter que voltar no confessionário. Vamos ter que ser humildes, suficientes para voltar no confessionário e pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E aí eles vão embora. Agora estavam querendo que Jesus acusasse, Jesus não acusou. Eles viram o que eles eram. E aí foram tudo saindo, um atrás do outro. Me desculpe eu dizer, com o rabo entre as pernas, porque se julgavam os melhores. Agora Jesus olha para a mulher. E está ali agora, aquela mulher, naquela situação de humilhação, humilhada. Imagina se o esposo estava ali, não sei, aqui não fala, mas ela adulterou. Agora está ela e o Salvador, aquele que veio para perdoar os pecados, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que São João Batista apresentou, estava ali pronto agora, olhando para a mulher. E aí Jesus fala para ela: mulher, ninguém? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A mulher, no extremo da humilhação, ela responde para Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Vocês estão vendo que em nenhum momento Jesus disse para ela que ela não havia adulterado. É importante, meus irmãos, você ficar atento ao que eu vou falar agora. Porque tem muita gente que, querendo ficar no seu pecado,
querendo justificar o seu pecado, eles usam essa passagem do Evangelho, usando as palavras de Jesus. Se Jesus não condenou aquela mulher, quem é você para me condenar? Olha, uma coisa é alguém te condenar pelo pecado que você cometeu. Uma coisa é alguém me condenar pelo pecado que eu cometi. Outra coisa é a pessoa me ajudar e falar realmente: Padre José Augusto, você cometeu esse pecado. E eu tenho que admitir que eu pequei, porque é uma evidência. Eu pequei, eu roubei, por exemplo. Eu fui no espiritismo. E a pessoa vem e diz: Padre, o senhor não pode ir no espiritismo, porque senão isso aí poderá levar você à condenação eterna, porque Deus, ele já falou que nós não podemos consultar os espíritas. Nós não podemos roubar. Não se pode abortar. E assim por diante. E a pessoa olhar para mim e dizer, ou melhor, eu olhar para a pessoa e dizer assim: quem é você para me condenar? Não, ninguém está te condenando. Está dizendo: você está no erro. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher, ela tinha adulterado mesmo. Não foi fantasia, não foi julgamento das pessoas, não. Ela realmente, ela adulterou. E aqui em nenhum momento Jesus disse assim: ô mulher, você não adulterou não, é eles que estão julgando. Não, Jesus estava julgando a atitude errada dos doutores da lei, dos fariseus, que queriam condená-la, queriam matá-la. E aí Jesus não aceitou isso. Condená-la não, matá-la não. Isso aqui é Deus quem faz. Quem julga, aí sim, quem julga é Deus. Mas tirar a pessoa da situação de pecado cabe a todos nós. Então, Jesus olha para a mulher, diz: ninguém te condenou? Não, eu também não vou te condenar. Vai em paz. Mas vejam o finalzinho do que Jesus vai dizer. E essa parte, aquelas pessoas que querem continuar no pecado, eles não falam: de agora em diante, não peques mais. Foi isso que Jesus falou. Hoje, as pessoas, para continuar no pecado, elas chamam o outro de: você está me julgando, você é um homofóbico, você é um preconceituoso. Elas falam isso para permanecer no pecado. Elas não querem mudar. Elas não querem sair. Só que Jesus, realmente, ele continua dando chance para nós. Mas as chances que Jesus está dando é para que haja mudança na nossa vida. Então ele fala para a mulher: eu não vou te condenar, não. Vai em paz. Agora a advertência: não peques mais. Não peques mais. Foi o que ele falou também lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, quando ele curou aquele paralítico. Ele diz: vai, não peques mais, hein? Para não acontecer coisa pior. Você está entendendo? Deus, ele sonda os nossos corações. Eu acho interessante que tem aquelas pessoas que dizem assim: mas Deus conhece o meu coração. Aí eu digo: ainda bem que conhece, né? Imagine se não conhecesse. Se ele estivesse na ignorância. Então o seu coração é de quê? Adúltero, ladrão, matador. Você está entendendo? Esse é o coração que Jesus conhece. E que Jesus está dizendo: vai mudar quando? Meus irmãos, a nossa vida, ela está por um triz. Nós estamos aí, ó.
A qualquer momento nós poderemos morrer. Imagine se essa mulher, ela morresse nesta situação que ela estava. Iria ser condenada sim, meus irmãos. Porque o julgamento, a justiça divina é depois, não é agora. Então, enquanto nós estivermos vivos, Deus vai sempre dizer, eu não te condeno, eu não te condeno. Toda vez quando nós vamos no confessionário e há um propósito da nossa parte de mudança de vida, e ali nós estamos arrependidos e pedimos perdão, Deus vai dar o perdão. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Então, enquanto nós estivermos vivos e nós estivermos caindo no pecado, Deus vai perdoar. Vai perdoar, vai perdoar. Agora, o que nós não podemos é morrer nessa condição. É isso que não pode acontecer conosco. Porque aí vem a justiça divina. Como eu sempre falo para vocês, e é preciso falar, não há arrependimento pós-morte. O arrependimento só acontece enquanto nós estivermos nesta vida. Você entendeu? Não vamos justificar e entrar na onda daquelas pessoas que usam deste evangelho até a metade do que Jesus falou, para as pessoas se justificarem nos seus pecados e apenas dizerem que Deus é misericórdia. Isso, Deus é misericórdia. Mas me desculpe eu falar assim. Deus não é sem vergonha. Deus, ele não está passando mal a mão nas nossas sem vergonhices, não. Sim, Jesus, ele tem compaixão do pecador. Mas ele quer que o pecador se arrependa. Se o pecador não se arrepende e morre nessa condição, não se salvará. Não se sabe o que aconteceu com essa mulher. O que sabemos é que ela foi embora. Ela tinha adulterado, ela foi embora e ela recebeu a advertência. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.